Irmãos, bom dia. O Salmos 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Amém, meus irmãos? Amém. É com grande alegria no Senhor que nós nesta manhã nos reunimos para juntos bendizermos o nome do nosso Deus. Quão maravilhoso é despertarmos pela manhã e os nossos corações serem inclinados a estarmos na presença do Senhor. Então ficamos felizes por essa oportunidade de juntos, como igreja, estarmos aqui juntos louvando ao Senhor. Vamos orar? Precisamos apresentar diante do Senhor esse trabalho, pois está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então eu vou pedir ao evangelista irmão Antônio para fazer a oração inicial. Senhor, nosso bendito e eterno Pai, graças a Deus nós te damos por esta manhã, por nós. Chegamos aqui, ó Pai, na tua casa, para nós te louvarmos, glorificarmos e teu excelso nome. Rogamos, ó Pai, por cada um dos irmãos que se fazem presente, para que cada um de nós, Senhor, possamos aprender da tua palavra. Não deixe que nenhum de nós venha nos enfraquecer, mas que possamos cada dia mais, Senhor, nos fortalecermos através da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é o pão da vida. Para que possamos cada dia, Pai, seguir mais alegre e fortalecido, Senhor. E temos amor para com os outros, Pai. Assim, ó Deus, te rogamos que abençoe o teu servo, que está dirigindo o Senhor. Amém, em nome de Jesus. Palavras, sabedoria a Ele para fazer o teu trabalho. Neste momento, Senhor, nós suplicamos pelos professores de classe que vão ensinar a tua palavra. Não deixe que o Padre venha de si mesmo, mas que seja falar, seja iluminado pelo teu Espírito Santo. Vai ter que transmitir essa bênção e não te amar teu Filho e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem vos assentar. Quero convidar o grupo de louvor, que vai nos ajudar aqui nos cânticos. E nós vamos estar cantando o cântico Maior é Jesus. Alguns conhecem como tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso.
Amém. Irmãos, vamos abrir os nossos cantores, cantor cristão, e cantar o hino de número 96, Deslumbrante. Vamos nos colocar em pé, porque esse cântico ele dá uma puxadinha assim no diafragma. Você pode cantar bem forte, bem alegre, o hino de número 96. Quero ouvir a voz dos homens aí, viu? Amém. Em pé ainda, vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é 8, o verso de 12 a 17. Romanos, capítulo 8, de 12 a 17. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, porém os homens vão ler um verso e as irmãs, as mulheres, o outro verso, tá bom? Os homens começam comigo e as mulheres vão responder os versos seguintes. Romanos capítulo 8, versículo de 12 a 17. Assim está escrito, os irmãos comigo, 1, 2, 3. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Toda a igreja. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com Ele seremos glorificados. A igreja diz amém. Amém. Podemos assentar e nós vamos cantar o último cântico. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero dar a todos os irmãos, meu bom dia a todos os irmãos. É um prazer de estar aqui junto com os irmãos nesta manhã, para assim, não apenas fazer o que os irmãos já fizeram, mas a gente notificarmos e a mostrarmos que realmente a igreja precisa de união. Então, irmãos, o pastor hoje, como nós sabemos, ele não está presente, ele está em Belém do Pará, e ele falou para que se eu pudesse, se dar para mim ensinar, trazer a mensagem no seu lugar na escola bíblica dominical. Eu esperei se tivesse melhor do meu olho, então daria, mas graças a Deus que estou melhor e vai dar para, se Deus quiser, a gente aqui fazer o trabalho de Deus. Eu agradeço muito a Deus porque a mensagem que eu escolhi parece que eu já vi hoje falada, né? E pelo menos a classe dos senhores, né? A classe Caleb, e foi o estudo que realmente como está hoje aqui presente. E também as irmãs, a irmã Miriam, a irmã Roseni e todas as outras irmãs, a irmã Leila e todas as outras irmãs, mostrando realmente como a igreja realmente deve crescer. Então hoje nosso objetivo é este, a mostrarmos como a igreja deve crescer,
A nossa leitura vai ser feita em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 12 a 14. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 14. Então, nós temos aqui, o tema é como tratar o corpo da igreja. Como tratar o corpo da igreja. Este é realmente o tema do nosso estudo da mensagem hoje, nesta manhã. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã, onde se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 14, onde diz assim: por isso, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formado um corpo, que judeus, que grego, que servos, que livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um somente membro, mas muitos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, nosso bendito e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu li, Senhor, aqui a Tua palavra. Agora, ó Pai, eu te peço que eu preciso, Senhor, da Tua ajuda, para que eu não possa falar nada, Senhor, que não seja do Teu agrado. Mas tudo quanto eu falar, Senhor, nesta manhã aqui, seja iluminado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Me ajuda, ó Pai, eu preciso, Senhor, da Tua sabedoria, para que eu não possa, Deus, desvanecer ou desfalecer, Senhor, a Tua palavra, mas eu possa falar tudo aquilo que provenha, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus, que eu te peço de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Prezados irmãos, hoje nós vemos aqui o tema desta mensagem: como tratar o corpo da igreja. É realmente a igreja, ela é um corpo, e ela representa o corpo de Cristo. E às vezes, como nós temos maltratado o corpo de Cristo. Aqui nós vemos no verso 12, onde ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, vejamos aqui uma coisa, que realmente Jesus está mostrando que a igreja é um corpo, assim também como ele também é um corpo. Então, a igreja passa a ser o corpo de Cristo, porque ele disse que ele é a cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, a igreja ela é completa de membros, ela não é feita de si próprio, mas ela é organizada com os membros da sua própria igreja. E esta igreja, ela representa o corpo de Cristo, que realmente morreu pelos nossos pecados. Então, irmãos, aqui nós vemos que a sabedoria de Deus, para que nós possamos assim conseguirmos vermos o trabalho de Deus crescer, é preciso nós sabermos o amor que tem o corpo da igreja. É preciso nós sentirmos a dor de cada um, para que possamos assim colocarmos essa igreja em uma unção diretamente a Cristo. A igreja, precisamos sentir que nós juntos formamos um corpo. Aqui nós vemos muitos membros, muitas pessoas, e cada um são membro da igreja. Mas precisamos olhar, irmãos, que cada um membro tem a sua função. Uma função que realmente às vezes nós não olhamos. Precisamos aprendermos qual é a nossa função, qual é a nossa igualdade, como nós tratamos cada um de um membro. Aqui nós vemos na continuidade da leitura, onde ele está mostrando que cada um membro, ele não pode dizer que não precisa do outro membro,
porque todos nós precisamos sim de um membro só. Eu estava até falando outro dia e vendo que nós temos 2 jovens, 2 adolescentes aqui presentes, que aonde ela realmente somos membros da igreja e precisamos mostrar esse membro, a sua função aqui dentro da nossa igreja. Aqui nós vemos uma irmã que realmente está presente ao meu lado, e aonde ela e a outra sua irmã são as mensageiras da palavra de Deus, mas precisamos mostrar, identificarmos elas, que realmente também faz o trabalho de Deus. Mas às vezes nós ficamos calados, nós escondemos, não, deixa para lá, que ela só está fazendo aquele negóciozinho dela lá, não é mensagem. Mas talvez a minha mensagem, tenha gente aqui que não está entendendo o que eu estou falando, porque não está ouvindo e nem realmente ela sabe ou fala, porque ela é paralítica em 2 sentidos, mas atende e aprende com ela, que está transmitindo a palavra de Deus a esta pessoa. Nós vemos hoje na escola bíblica dominical, na classe Caleb, onde o irmão Samuel começou, abriu o trabalho, passou realmente para o irmão Valderi, que realmente ele não é o professor da classe, mas ele é um ajudante realmente da classe, e ele começou a ensinar, e depois ele já passou para o irmão, que realmente foi ajudar a fazer o trabalho, e os outros irmãos todos fazendo as perguntas daquela pessoa que representava como seu professor. Então, irmãos, precisamos olhar aqui, que ele diz aqui no verso 13, ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, que judeus, que grego, que servo, que livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então todos nós realmente fomos batizados. A Bíblia diz que qualquer forma, tanto faz ser grego como judeu, mas qualquer pessoa que realmente aceita Jesus, ele é batizado no nome de uma só pessoa. Quem é este? Cristo Jesus. Aquele que realmente se apresentou-se como cabeça e o corpo da igreja, e nós somos os membros da igreja. Então, irmãos, devemos olharmos aqui que uma igreja, nós devemos sentir junto as dores de cada um dos irmãos. Ainda hoje de manhã eu estava olhando e presenciando o irmão Carlos Floriano. Chegou com o irmão Damaso e disse: irmão, está aqui um saquinho de pão que eu trouxe para o senhor. Tem uma latinha de manteiga aí dentro. Passe uma manteigazinha no pão e coma. Isso aí dá para o senhor comer uns 3 dias, 4 dias. Irmãos, é olhando e vendo realmente que o que o outro irmão precisa. Sabe por quê? Porque é membro. É membro. Agora, você já viu uma coisa? Se a minha boca dissesse para o meu nariz: olha, eu não preciso de ti, nariz. Como seria este corpo, este membro, unido ou desunido? A boca também, o nariz não podia dizer: eu também não preciso de ti. E como ia ficar este corpo? Se a Bíblia diz que cada membro precisa um do outro. Então, irmãos, cada um de nós que somos membros da igreja, precisamos um dos outros, porque nós temos realmente as qualificações dadas por Cristo Jesus. Eu vejo aí, se a igreja chegasse e dissesse assim para um do irmão, fim do mês você me traga um sacolão para a igreja dar ao irmão que está necessitado. Esse irmão, eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque eu também já estou precisando. Mas o que é que a igreja faz? Cada um que puder trazer 1 quilo de uma coisinha serve. O que você puder trazer, serve. Então, irmãos, cada um traz uma coisinha, quando no fim do mês está lá o sacolão cheio de coisas para dar àquela pessoa necessitada. Mas é preciso nós termos o conhecimento dos membros da igreja, porque a mão precisa realmente dos pés. Você já viu uma coisa? Se a perna dissesse para o pé, eu não preciso de ti, e o pé dissesse: perna, eu nem preciso também de ti, como ia andar esse corpo? Como ia andar? E teria que botar ele numa cadeira de roda.
numa cadeira para andar com ele para lá, empurrando para cá, porque ele estava só com o tronco da perna e os pés estavam aonde? Jogados fora. Irmãos, então aqui a Bíblia diz que nós não podemos dizer que um membro não precisa de outro membro. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, precisamos sim um dos outros, porque o membro é que realmente anda com o corpo todinho, na rua, por onde for, seja por onde quer que ele esteja, ele tem de estar completamente com o seu corpo e os seus membros. A perna não pode dizer realmente ao corpo que não precisa do corpo, porque senão, aonde é que vai o resto do corpo? Se as pernas não querem andar com ele. Então, irmãos, aqui a Bíblia está mostrando como nós devemos fazer, como nós devemos sentir uns para com os outros. E hoje é dificilmente a gente olhar e enxergar e ver isto que realmente tem acontecido. Olha o que ele diz aqui no verso 14, ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha aí, porque o corpo não é só um membro, mas é muitos membros. É muitos membros. Nós ainda agorinha vimos a irmã falando que se você ainda quer participar das eleições para professor, para diácono, ainda está a oportunidade. Mas para quem é isso? Para os membros da igreja. É para esse corpo aqui que Cristo realmente preparou. Então devemos, irmãos, tomar muito cuidado com este corpo, ter zelo com este corpo, porque é o corpo de Cristo. Aqui nós vemos aquele homem que tinha 100 ovelhas. Quando ele chegou no curral que ele contou, tinha 99. E faltava uma para as 100. Cadê as 100? Ele olhava e não viu as 100. E ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás das 100. E quando ele enxergou, ela estava debaixo de umas pedras, estava chorando, estava gritando com dor, que não podia mais andar. E ele colocou ela no seu ombro e saiu e trouxe realmente o aprisco para tratar dela. Ele podia ter dito: eu não vou atrás dela não, porque manda ela sair da igreja. Quem manda ela sair da igreja? Irmãos, não é assim. O membro, a Bíblia diz que é realmente uma parte da igreja, faz parte desse corpo. Você já viu, você está realmente trabalhando quando é fé, você cai e bate um braço, quebra o braço e perde. Como é que fica o corpo? O corpo todo, ele sente realmente aquela dor, que realmente o braço realmente foi afetado. Então, irmãos, a igreja, ela sente a mesma dor. A igreja sente quando falta um irmão. A igreja sente quando morre um irmão. A igreja sente quando um irmão é excluído. Sabe por quê? Porque faz parte do seu corpo, aonde é um membro que saiu. Aqui nós vemos que Jesus, ele mostra que os membros realmente que formam este corpo, realmente é aquele corpo que ele formou lá para chegar à cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. Ele diz aqui que, o verso 15, ele diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Olha, que coisa aqui importante. O pé disse, porque não sou do corpo, mão. Então aqui é o pé perguntando da mão, por quê? Eu não sou do corpo? Eu sou do corpo, então você não precisa de mim? Precisa, porque eu sou do corpo. O pé também não pode dizer para a mão: eu não preciso realmente de você, porque se não fosse a mão, irmão, como é que eu estava segurando isso aqui? Como é que eu estava dando? Como é que tinha chegado aqui, se o pé realmente não está funcionando? Mas ambos os dois estão funcionando, então os dois são unidos, e um trouxe o outro para cada qual fazer a sua função. É aqui que a Bíblia mostra, irmãos, o dever da igreja. E como é que a igreja deve tratar realmente os seus membros.
essa pessoa vem através de quem? Do seu pastor, que cuida da sua ovelha, cuida do seu rebanho, cuida realmente das pessoas que trabalham para Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque tenho olhado para a nossa igreja. Todos os irmãos realmente são interessados em fazer a obra do nosso Pai Celestial. Todos os irmãos são interessados em fazer a obra do nosso Pai Celestial. É isso que ele diz: orai sem cessar. O espírito está pronto, mas a carne aqui é fraca. Então, irmãos, nós devemos olharmos e enxergarmos que, às vezes, o que nós praticamos, a nossa fraqueza, não é porque nós queremos fazer, mas é porque a carne realmente ela é fraca. Então, aqui no verso 25 do mesmo capítulo, no contexto nós temos aqui, ele diz assim no verso 25, ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. Olha aí que coisa importante é isto, nós ouvirmos isto, né? Para que não haja divisão. Ah, irmão, você hoje não vai... o irmão hoje não tem condições de ser um professor dos adultos, não. Porque, sabe por quê? Porque ele não tem... O estudo dele é muito baixo e não dá não para ele realmente ser um professor. Mas aquele irmão, realmente, ele tem um conhecimento espiritual e não é material. Foi isso que até nós hoje estudamos na casa de Caleb, aonde Deus dá sabedoria e realmente o entendimento de como nós fazemos o trabalho de Deus. Irmãos, precisamos olhar, a Bíblia diz, se tu não tens sabedoria, então pede a Deus que Ele te dá. Olha aqui, nós vemos uma pessoa realmente transmitindo a palavra de Deus. Será que ela já nasceu fazendo isto? Não. Mas ela foi estudar e pediu a sabedoria: Senhor, me ajuda, Senhor, eu fazer o teu trabalho. E está aí Deus realmente fazendo. Então, irmãos, devemos olharmos e vermos que a igreja realmente é um corpo, unido. Uns devem falar um dos outros, mas não mal, mas falar bem um dos outros. Nós vemos aqui os irmãos realmente unidos, trazendo, medindo força realmente um para com os outros. Nós vemos aqui o jovem o irmão Timóteo, né? Dirigente, trabalhando, ajudando a fazer o trabalho de Deus. Ele podia hoje estar olhando, não, hoje eu tenho um dia atrás de uma menina por aí para mim, porque senão, né? Senão não posso viver sem nenhum do meu lado, não. Mas sabe qual é o lado que ele quer que esteja? É Cristo do seu lado. Então, irmãos, né? Então, para ele, se Cristo está do seu lado, é a melhor pessoa que ele já conseguiu na sua vida para estar com eles. Nós temos também o nosso irmão Felipe, né? Também um jovem que realmente olha para o seu lado, que vê uma guitarra para ele tocar e louvar a Deus com a sua música. Então, irmão, todos nós temos realmente este dever de fazermos o trabalho de Deus. No verso 27, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha, vós sois o corpo de Cristo, vós sois os membros de Cristo também. Irmãos, eu creio que Deus, quando fez nós, ele disse assim: fazemos a minha imagem e semelhança. O que é uma imagem e o que é uma semelhança? É aquilo que parece um com o outro. Deus tem mão. Ele disse: eis que minha mão não está encolhida, para que não possa realmente, meus ouvidos tapados, para que não possa ouvir as vossas orações. Eis que minha mão não está encolhida, para que eu não possa colocar sobre vocês. Então, irmãos, Deus também teve esse corpo que nós temos, com todos os membros que nós temos. Deus também teve, Jesus também teve, e este membro realmente, ele entregou a sua própria igreja. Então, nós aqui estamos como uma igreja completa de membros, e precisamos, irmão, unirmos esses membros, para que possamos assim colocar esses membros em função para trabalhar, para fazer o trabalho de Deus. Eu fico pensando, e os irmãos lá da congregação ligam para mim:
Irmão, quando é que o Senhor vem, irmãos? O negócio aqui, assim, o Senhor fica muito triste, fica desanimado. Mas, irmãos, todos vocês são membros, todos vocês são corpo também. Desenvolvam o corpo de vocês, para que vocês possam realmente sentir-se alegre, porque um dia eu possa estar já ausente do trabalho de Deus, não sei quando é que Deus vai me chamar, mas um dia Ele vai me chamar. E eu até falando isso lá, e um garoto disse para mim, disse, Senhor Antônio, não fale isso não, porque se o Senhor morrer, o Senhor vai deixar muita falta para nós. Então, irmãos, aqui, o que é isto? É Ele demonstrando que nós somos um corpo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ô irmãos, aonde nós andarmos, precisamos mostrarmos que nós somos realmente o corpo de Cristo. A nossa mão realmente é a mão de Cristo também. Veja só o que você vai pegar no que é alheio. E dizer assim, mas essa mão não pode fazer isto, porque é a mão de Cristo também. E ele disse aqui, os meus membros são os vossos membros, porque a igreja é meu corpo e vocês são membros da igreja. Precisamos, irmão, ter muito amor com a igreja. Como devemos tratar a igreja? Como devemos tratar os irmãos? Eu me sinto muito alegre, porque quando eu chego aqui na igreja, recebo abraço, recebo aquele carinho dos irmãos, e eu realmente agradeço muito a Deus, realmente por isso. É como eu estava dizendo, quando hoje de manhã, na nossa escola, quando uma senhora lá faleceu, lá na comunidade do Andiroba, eles realmente muito católicos, e eles foram chamar um rapaz para pregar no culto fúnebre daquela senhora lá na igreja. E ela disse, não, eu não quero, eu vou chamar o pastor Antônio da Igreja Batista para trazer essa mensagem aqui de manhã na nossa igreja. Então, irmãos, ali naquele momento em que aquela senhora, eu cheguei, ela disse, está aqui a Bíblia da nossa igreja, você pregar por ela. E eu olhei e não vi escrito Bíblia Católica, eu vi escrito Bíblia Sagrada. Então, era esta que eu estava precisando. E olhei e vi o mesmo texto que realmente eu tinha de ler. Ali estava escrito do mesmo jeito. Então, foi quando eu li em Gênesis, que é onde Deus fez o homem, e depois tirou uma costela e fez a mulher para ser a sua companheira. E eu mostrei aqueles homens, aquele povo que ali estavam presentes, que aquele senhor estava chorando, não era pela separação, mas era pela dor que ele estava sentindo da sua costela, que realmente tinha sido arrancado, e naquele momento ele estava chorando. Irmãos, é um membro que Deus fez. Deus fez esse nosso corpo com um membro. Veja tanto que até deste membro que Ele fez, Ele tirou um para fazer realmente hoje, que é a mulher para a nossa companheira. Então aquelas pessoas, quando eu cheguei lá, com 2 semanas depois, estava completo na comunidade, agradecendo, porque eu tinha falado realmente uma coisa tão maravilhosa dentro daquela igreja que realmente ali estavam reunidos. Então muitos dos irmãos até falaram, irmão, você não pode pregar lá. Eu disse, lá é que é meu lugar de eu estar pregando, porque lá é que tem gente que precisa de ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que o último versículo que nós lemos foi que vós sois o corpo de Cristo, seus membros também. Então, irmãos, os membros desta igreja faz parte do corpo de Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, vamos nos preparar para nós fazermos o trabalho de Deus, e um trabalho realmente maravilhoso. Nós vemos o pastor Kenneth, ele trabalha a semana todinha, né, com sua esposa, em colégios, e lutando com criança,
E quando é domingo tem de estar aqui na igreja também, lutando com criança, lutando com adulto, mas ele agradece porque ele faz parte de um corpo que realmente é o corpo de Cristo. Irmão, todos nós fazemos parte. Não vai eu tomar o tempo para dizer o nome de cada um dos irmãos, mas eu quero mostrar isso no modo geral, que todos nós somos membros realmente da igreja. E o que é que a Bíblia diz? Quando nós vamos executar um membro da igreja, vai lá, fala com ele, aconselha ele, fala, não deixa, para que não tire fora esse membro, faça essa separação. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos surpreendidos até por alguma coisa. Vós que sois espirituais, orai para que Deus dê-nos força para nós resistirmos os problemas que rugem ao nosso derredor. Então, irmãos, aqui está a palavra de Deus. Aqui fica esta semente semeada nos nossos corações. Não é eu que falo, mas é a palavra de Deus que a mostra que realmente devemos valorizarmos este corpo que nós somos membros, que é a Igreja de Cristo, que representa o corpo de Cristo. Que Deus aplique em nossos corações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de hoje para todo sempre. Amém. Estamos terminando a palavra com o pastor.